Boa noite, pessoal. Boa noite que tá entrando aí. Grande pastor Altamir, grande abraço. Agora vamos estar no Instagram acompanhando tudo. Esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Já tem aqui 2 solicitações. Fernando e Rafael, aceito já já. Esperar o Duda entrar também aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre extração veicular. Autoextração assistida. Então hoje a gente vai estar com grandes profissionais aqui falando sobre esse assunto. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Já tem aqui a solicitação de Fernando e Rafael. Esperar o Duda entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Pessoal, quem tiver perguntas aí, deixa aqui na interrogaçãozinha, aqui no balãozinho, que fica mais fácil para a gente ir acompanhando. Grande Felipe. Rafael e o Fernando. Salve, E salve, aí, Leonan. grande Fernando? Boa noite. Boa noite. Cadê o Rafael? Como tá Assista tudo? aqui. Deixa eu mandar aqui. E aí, tá ouvindo bem? Tô, pra mim tá bem, o áudio tá ótimo. Deixa eu ver Só aqui o frio na o barriga que tá. Deixa de resenha. Só o frio na barriga que não passa. Aí o grande Felipe Peralta. Um Próxima abraço, semana aí Flavião, meu tem, primo. próxima semana tem novidade Ó, aí. minha esposa assistindo, vixe, que resposta, Ó, velho. Fala, agora, Gustavão, meninão. agora dá pra tremer. Deixa eu ver aqui o Rafael. Aí, ó. Buenas. E aí? Ah, Aí, aí é Tá autoridade, certo. hein? tava com saudade do homem aí. Desde o ano passado a gente tinha marcado fazer a live, não tinha conseguido ainda. É isso aí, estamos na área de novo, né? Salve, É, salve. a Tudo gente tem certo. que Prazer, Fernando. Prazer é todo meu, meu querido. Prazer. colocar o Duda aqui. Falei pro Leonan que eu tava com frio na barriga, velho. Por quê? Se eu, se Olha o eu Duda pudesse, aí. eu ficar só olhando. Olha aí, ó. Mais um. Buenas. Boa noite, Ó, senhores. é o pinchado dele, tá no grau. Por isso que é É, bom assim, rapaz, ó. Não precisa ficar se preocupando com o cabelo, ó. mais Assim é trabalho, melhor, né? ó. A idade É, chega já para mim cagar. estão me ouvindo bem? A imagem tá De boa. ok? Tudo certo, 100%. Um abraço, Trombini. Beleza. Ó, vai de É, vinho mesmo, velho. Vai, É velho. outro nível, hein? É outro nível. É. E o café Cara, e uma tirou água onda aqui, agora, hein? rapaz. Eu também tô só aqui com a. aqui é só Esse na aqui água no sul também. vai começar a esfriar, da época do vinho, né? Mas ainda não estamos tomando. Mas aqui no Tava, Nordeste, meu amigo, não esperar esfriar não toma nunca. eu já É, estava pensando, esse bate-papo da gente vai ser 4 estados diferentes. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então é o prazer aí que a internet dá pra gente de estar unindo. É, nenhum, eu acho que conhece pessoalmente, mas através da internet aí, dos nossos objetivos, a gente tem uma coisa em comum que é levar conhecimento. Então a gente vai aprendendo ali. Hoje eu estava mandando foto para Duda, aí eu digo, conhece esse vídeo aqui no YouTube, assistindo um vídeo que ele tinha postado de autoextração. Então a gente vai aprendendo com diversos profissionais de vários estados. E o bom é isso aí, a gente vai juntando conhecimento. O Fernando hoje ele tá com medo, eu digo, eu vou ficar só olhando hoje, só aprendendo. E aí Nós dois. Nós vai ficar olhando pra baixo aqui, então, ó. Enquanto um toma vinho, o outro dá uma aula, depois troca. então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui. Eu me chamo Leonan, sou instrutor de primeiros socorros, credenciado pelo IBRAP, instrutor de APH pela CEAP, Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Atendimento Hospitalar. Isso aqui de Garanhuns, Pernambuco, tá
Passar aqui para estar do meu lado na sequência, Fernando. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos, agradeço a honra de estar ao lado de grandes feras do APH aí. Me chamo Fernando, sou SAMU Campinas, sou condutor, tenho alguns anos na estrada aí, já participei, já fui anos do APH rodoviário, hoje estou somente no SAMU e tentando multiplicar um pouco do que eu aprendi na minha vida e o que eu vou buscando mais ainda. Passa a bola pro... Eu até brinco, né, que a razão social é Eduardo Choto, mas o nome fantasia é Duda Choto, sou aqui do Rio Grande do Norte, né, como falaram, e já há alguns anos, já 12 anos de SAMU, e atualmente trabalho como instrutor numa escola para médicos aqui, a WakeMed. A gente brinca um pouquinho de instrutor, já fui instrutor do NEP de SAMU também, pedi para sair já tem algum tempo. Rafael, apresenta aí para quem. Eu sou Rafael, sou do outro Rio Grande, mas Rio Grande do Sul, aqui da parte de baixo, né? Já estou há 13 anos no SAMU, na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Comecei como condutor e agora, nos últimos 4 anos, eu faço parte do GEMAL, né? A galera da moto aí, os malucos, que nem a galera fala por aí, né? Galera do GEMAL aí, chegar primeiro que as ambulâncias para conseguir já estabilizar o paciente aí, dar aquele atendimento top aí que faz uma baita diferença, né? Então são 13 anos de estrada aí, também já ministrei alguns treinamentos particulares, algumas empresas, brigada de emergência, tenho formação de bombeiro civil também, gosto muito de fazer rapel, essas coisas e tal, meio sem tempo, mas né, também é uma coisa legal. Então, estamos aí na estrada aí para contribuir e ajudar a galera aí, principalmente essa galera que está nos prestigiando aí hoje, né? Espero que aproveitem bastante aí. Então, Rafael, são 50% de GEMAL aí, viu? Porque eu sou GEMAL também, sou GEMAL RN, e sou da turma do Tisca aí, né? Da turma de instrutor que o Tisca fez também. Legal, show, vou falar para ele. 2015. Amanhã eu tô de plantão lá, vou comentar com ele. O Tisca é meu dupla, rapaz, nós dois somos dupla lá. Gente boa demais. Não é dupla, a galera fala canga, né? A galera aí tem mania de dizer que é canga, né? Você viu, né, Leonardo? Vou ficar só olhando mesmo, hein? O cara é bruto. É 8 anos, 12, 13, eu pouquinho tempo aqui na PH, quem vai aprender sou eu. Mas se nós somar isso aí tudo, tem muita estrada aí, gurizada. Mandar um abraço se a gente for parar pra... eu, se for parar para pensar, todos esses anos, só de SAMU vou fazer 7. Mas, fora o que eu tinha de pegar rodoviário e sempre trabalhando em 2 empregos, se a gente for dobrar a carga aí, vai para muito tempo ainda. Vai bastante. Pessoal, vou mandar um abraço aqui para meu amigo Lúcio, que é do aeromédico lá do Ceará, fez a live comigo. O professor Wesley Pinto está aí na área. Mandar um abraço para ele. A responsabilidade é ser muito grande para a gente. O homem tá ficando pesado. Vixe, aumentou a responsabilidade agora com o Wesley na área agora, vixe Maria. E reforçar aí, vai ter o congresso lá no Volta Redonda em setembro. O Duda já está aí, presença confirmada. Se Deus quiser, eu também vou estar presente. Está na minha página, eu postei lá. Quem for da urgência e emergência que quiser participar, só vai ter fera lá nas palestras. André Rodrigues, lá do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros. Então vai ser uma grande equipe aí participando nas palestras, deixando os cursos lá no Volta Redonda. Então tá lá no meu perfil, o pessoal puder. E o desafio 120, que o pessoal parece que deu uma esquecida, não foi, Duda? Eu sem tempo de estar no pé. Eu sem tempo. Tô mandando aqui pra galera lá, viu? Tô de cabeça baixa por isso. Bom, então, vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre extração veicular e autoextração assistida. Então, tem vários tipos de extração. A gente vai abordar hoje só esse, porque dá para fazer umas 20 lives aqui, só de resgate veicular. Então, a gente vai falar hoje sobre extração assistida. Se der, a gente ainda entra um pouquinho na parte de RMC. Também dá para fazer várias lives com um tema muito polêmico. Então, a gente vai começar. Perguntar aqui ao meu amigo Fernando, que trabalhou muito tempo no resgate rodoviário, para ele só dar uma explanada básica aí para a gente, o que é o resgate veicular e mais ou menos os tipos de extração que tem, só para o pessoal ficar por dentro. Sim, boa noite a todos. Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar essa mensagem, passar essa informação.
Quando a gente fala de extração, o que seria extração? Seria a forma que a gente vai retirar essa vítima da situação que ela se encontra. Dependendo da cinemática, da sinergia, do acidente, do trauma contuso que ela teve. Mas para a gente chegar no ponto de falar de extração, a gente tem que entender o seguinte, alguma coisa aconteceu antes. Então, vamos supor, por exemplo, um acidente automobilístico, uma vítima num carro, ele capotou o carro, então, não é o trauma que vai dizer para a gente a forma que, capotou o carro, eu sou obrigado a protocolar colar e prancha. Não. De acordo com a nossa avaliação, a gente vai ver o método que a gente vai ser usado, a forma, os dispositivos. Dentro disso, na pegada rodoviária, a gente usa muito do método Saver. Assim, eu e o Leonardo já fez uma live umas 2 semanas atrás e a gente falou bastante sobre isso. Aquela questão, a gente, para começar a pensar nisso, a gente é uma equipe, a gente tem que ter os EPIs necessários. Lógico, nem todo serviço no país tem o padrão ouro, que era o sonho de todo mundo. O que é o padrão ouro? Ter todos os equipamentos tops à nossa disposição. Então, antes de falar de extração, a gente fala do seguinte, a cinemática, a segurança de cena. Então, você não chega numa cena, simplesmente vai lá e arranca a vítima de qualquer jeito. Você tem que, primeiro, avaliar a cena, segurança e situação, que são os 3 S. A gente costuma, no método Saver, fazer. A gente tem aquela avaliação de para-brisa, que é aquela que a gente está chegando com a viatura, a gente já, antes de parar a viatura, a gente já olha, já faz aquele mapa na cabeça de como está a situação. Para a viatura da melhor forma, desço. Antes de qualquer coisa, a gente vai avaliar os riscos, vai dar o giro 360. O giro 360 seria toda a equipe, para quê? Porque às vezes um vê uma coisa, o outro não vê, porque às vezes você vê uma coisa e tira sua atenção, o outro está ali para ver. Então a gente faz aquele giro 360 para quê? Para minimizar todos os riscos, estabilizar o carro, e nessa giro 360 a gente já faz uma visão, a gente já faz uma busca ativa de visão para ver se a gente identifica a vítima dentro do carro, como ela está. A gente tenta fazer um contato visual e verbal com ela, se a gente percebe que ela contactua com a gente. Feito isso, concluído isso, o que a gente faz? A gente vai pensar na forma de tirar essa vítima. Depois que eu analisei o risco, depois que eu minimizei os riscos, estabilizei o carro, avaliei a cena, avaliei a vítima, você identifica como que essa vítima está. Agora eu vou dar só uma paradinha, Leona, se alguém quiser complementar muita coisa, senão a gente vai embalar aqui, não para mais de falar. Falando, você falou as extrações. A gente considera, só para complementar, 3 tipos de extração, que é a extração rápida, a extração imediata e a extração controlada, e ainda a gente tem a extração, a autoextração, né? E aí? Mas se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Não é isso. Basicamente é isso aí mesmo, essa avaliação tem que ser feita dessa maneira mesmo, né? Essa questão da avaliação de para-brisa, como tu comenta, quando tu tá chegando, tu já tem que ter essa visão e rapidamente posição, tentar ver quantas vítimas são, identificar se o cara tem um sangramento, tá preso ou não, se o troço tem que ser rápido essa avaliação, né? Antes de tu ou parar a viatura ou descer na moto, do caso, né? Mas é por aí, o caminho é isso aí mesmo, Fernando. E até as ideias de extração elas já começam ali nessa primeira avaliação, nessa primeira visão do para-brisa. A gente vai ter o comando da operação, a gente vai ter os técnicos ali de resgate e a gente vai ter o APH para fazer essa extração. A gente já vai desde o começo pensando como avaliar essa vítima de forma remota, como e quando me liberar, eu me aproximar e decidir qual o melhor método e mais eficiente para tirar aquela vítima. Mas é isso aí, cara. Isso aí. Complementando a abordagem, a gente já consegue fazer a abordagem da vítima de fora do veículo. A partir do momento que você fala com a vítima, ela contactua, que você avisa para ela o que está acontecendo aqui fora, para ela fazer o mínimo de movimentos possíveis para não lesionar a cervical, para ela se mexer, avisa que um segundo APH ou um segundo socorrista, se tiver a possibilidade, vai tentar fazer a restrição manual da coluna, abordar ela, para que até uma pessoa consiga acessar o carro, para tentar ver tudo isso, porque aí depois a gente vai entrar nos termos das questões, porque se avaliou a vítima, vamos lá, se a vítima, identifiquei, olhei, a vítima está inconsciente, é uma vítima de PCR, é uma retirada rápida, rápida não, imediata, eu confundo imediata e rápida. Se você viu que a paciente está consciente e orientada, mas, por exemplo, tem um sangramento sanguinante, tem uma fratura exposta, tem uma coisa que vai comprometer a vida dela, você já faz uma retirada. Deixa eu só complementar aqui que eu confundo as duas. Primeiro é imediata, que é para a vítima em PCR, e depois a vítima em
Retirada rápida para uma vítima que tem uma lesão que possa condenar a vida dela ou pode rebaixar o nível dela. E a controlada é quando você detecta que a vítima tem lesão, tem qualquer outra coisa, mas você tem o tempo mais hábil para poder fazer essa retirada, você vai poder trabalhar mais. Ô Duda, fala pra gente um pouquinho dos ângulos de retirada, só para o pessoal saber que tem os ângulos diferentes, para a gente entrar na parte de abstração. E para você falar um pouquinho, Rafael, também, a questão, o que é carceração mecânica, tipo físico 1, tipo físico 2, só para pincelar um pouquinho para o pessoal entender o que é. Tá, beleza. Nesse universo da extração veicular, a gente vai ter as fases que a gente tem ali nesse processo todo, e a gente vai buscar, na hora de uma dessas fases, que a gente chama da extração. E essa extração a gente vai buscar qual é a melhor opção para a vítima. E aí, normalmente, a gente trabalha com extração angulada, que a gente diz, né? Em que eu tenho ali, de preferência, eu vou buscar sempre o ângulo 0. É uma paciente que tem uma instabilidade, que tem ali uma necessidade de ser tirada rápida, beleza, mas se não, se a situação está controlada, eu tenho tempo de manejar minha vítima, eu vou pensar ali no melhor ângulo. Digamos que aqui é a vítima, aqui está ela de frente, aqui está a parte das costas delas. Eu vou sempre buscar, se for com uma prancha longa, que é o mais comum, buscar trazer essa vítima pelo acesso de trás dela. Se ela estiver de frente para o volante dela, então eu vou pensar ali, ou corte do teto, para que eu tenha esse ângulo 0, ou então pela mala do veículo, se for possível, eu deito esse paciente e tiro. Se eu não consigo, qual o mais próximo disso que eu consigo? Ah, não, eu consigo fazer uma mínima rotação ali para um ângulo a 30 graus. Eu consigo normalmente, se ela é o motorista do veículo, 30 graus a gente vai pensar ali na porta do passageiro, né? Para a gente tentar retirar ela ali pela porta do passageiro. Não, eu não consigo tirar ela aí. Eu consigo de 60, 60 seria a porta do passageiro do lado inverso. Eu consigo tirar ela ali naquela posição? Não, também não consigo. Não é viável 0, não é viável 30, não é viável 60. Beleza, então vamos rotacionar esse paciente, ou esse paciente, e vamos retirar ele ali a 90 graus. Literalmente, virar ele de ladinho e a gente fazer a retirada dele, né? Seriam, digamos assim, os ângulos que a gente tem, preferencialmente sempre buscando a menor rotação. E aí o Dixon fez um estudo fantástico disso. O Mark Dixon, né? De bem longinho ali. E aí mostrou a importância da gente fazer isso o mínimo possível, essa rotação o mínimo possível. E basicamente já é um consenso entre todos nós, trabalhando com a PH e com extração, o resgate veicular, que busque sempre o ângulo 0, sempre a parte de trás ali do eixo do paciente. Dá só uma pincelada aí pra gente, tipo físico 1, tipo físico 2 e... Beleza. Quando a gente tem uma vítima tem ali se envolver na colisão, seja com outro veículo, outro obstáculo, ela pode estar restrita ao ambiente do acidente por 3 motivos, né? Um que a gente chama de encarceramento mecânico. O que é isso? O paciente não tem nenhuma lesão, nenhuma estrutura do carro o prende. Com isso, ele não consegue sair porque uma porta não abre, porque o acesso do para-brisa está fechado ainda, e ele pode circular. Se ele quisesse dar a volta dentro do veículo, ele poderia dar, mas ele não consegue sair para fora do veículo, que a gente chama de encarceramento mecânico. À medida que alguém cortou a porta ali ou conseguiu simplesmente abrir a porta, o acesso está livre, o paciente consegue sair ou a gente consegue adentrar, tudo bem, né? Quando a gente tem um tipo físico 1, esse nosso paciente ele tem uma lesão ou uma dor intensa ou uma condição clínica que o impeça de sair. Normalmente, se a gente está falando bem nesse contexto, dependendo da via, da rodovia, velocidade que foi incluído, o ângulo de colisão e do veículo em si, esse paciente pode ter uma fratura de pelve, esse paciente pode ter uma fratura de membros inferiores, esse paciente pode ter um grau de desorientação, esse paciente pode ter um trauma causado pelo cinto de segurança e esteja numa dispneia franca, ao ponto que falta oxigênio cerebral, ele já não consegue tomar a decisão sozinho, mas ele tem uma condição clínica que o impede de sair. Encarceramento físico tipo 1. E no tipo 2, ele pode ter essas lesões, mas ele também tem uma estrutura do carro prendendo. É aquele painel que vem e prende as pernas do paciente, é aquele teto que rebaixa e fica sobre o ombro, até às vezes eu já atendi paciente com a cabeça presa ali, que ele não consegue nem se mover, um carro que capota, muitas vezes ele pode desenvolver esse mecanismo, que seria o tipo físico 2. Então a gente vai sempre avaliar, identificar qual é desses 3, para poder a gente pensar na técnica de extração, né? E aí a gente já dá a cutucada na autoextração. Se o paciente tem uma condição clínica que o impeça, a gente já descarta aí a autoextração. Mas se esse paciente tem ali um tipo físico 2 ou um mecânico,
aí a gente já pode ainda pensar, né? Que a gente pensa, ah, não, o paciente está com a estrutura do carro prendendo as pernas dele, mas talvez não tenha tido nenhuma lesão ainda, que só o afastamento da estrutura do carro o paciente tenha condições de mobilizar e a gente faça ali um protocolo, faça um critério, uma sequência lógica, a gente pode decidir aí. A gente tem alguns estudos que mostram ali uma suposição de fluxograma para a gente decidir fazer a extração. Mas a gente tem esses três: mecânico, restrito ao ambiente, físico tipo 1, né, tipo físico 1, que uma lesão, uma condição clínica o impede, e tipo físico 2, a estrutura do carro o impede de sair. É isso aí. Passar aqui a bola para meu amigo Rafael. Geralmente a motolância, como a gente falou no começo, vai chegar primeiro. Então, não dá para fazer essa avaliação, como o Fernando colocou, com a equipe toda para colocar. Mas aí, a motolância chegando, vocês fazem essa avaliação, faz esse procedimento e já tem o primeiro contato com a vítima. Então, muitas pessoas às vezes ficam com dúvida. Quando chega, a gente vai fazer o protocolo de trauma, XABCDE, como é que a gente faz, o que é que faz primeiro? Dá uma explicada para a gente aí como proceder aí, o primeiro atendimento, né, o primeiro contato do APH. A parte importante é aquela questão, como o Fernando falou antes, na própria avaliação da cena. Na chegada, tu já consegue mais ou menos ter uma ideia, né? Claro que no momento que tu vai abordar o paciente, aí tu vai ter uma certeza de como é que tu vai aplicar esse protocolo ou não, né? Se o cara tá preso, tipo 1, tipo 2, né? Ou tá encarcerado, né? Porque muitas vezes tu vai ficar de mãos atadas no sentido que tu não tem muito equipamento do que fazer. Tu de cara vai ter que pedir apoio no rádio ou ligar para os bombeiros, por exemplo, né? Dependendo da situação, tu vai precisar de apoio. Porque, infelizmente, aqui no Sul o negócio não é integrado ainda. Né? Se eu precisar chamar o bombeiro, eu vou ter que ligar e esperar eles chegar, porque nem sempre, não tem uma central, aqui não é um 91 da vida, que tu liga e tem presa em ferragem, tem um incêndio e tem, sei lá, derramamento de produto químico. Então ali o cara que atendeu o telefone já é despachar várias equipes, né? A nossa realidade é diferente. Então o cara meio tem que ser ninja na cena para conseguir identificar esse negócio e já dar o pronto atendimento para os pacientes, né? Porque às vezes tu chegando na motolância, tu vai ter que fazer uma triagem, vai ter que fazer um start daqui a pouco, dependendo da quantidade de pacientes, né? Mas eu acho importante essa questão de tu ter sempre gravado a sequência que tu vai fazer. O famoso XABCD, que teve essa variação, essa mudança, né? Porque muitas vezes esse encarceramento no veículo, o cara pode estar sangrando lá dentro. Então, um torniquete, se tu tiver à mão, não é a nossa realidade, nem todo mundo tem, porque o serviço não oferece, às vezes tu tem que bancar do bolso, né? Tu ter um torniquete. Então, essa parte do atendimento inicial da moto, ela é muito importante, porque ali é o que vai definir a condição do paciente até a ambulância chegar, né? No nosso caso, às vezes a moto chega a ganhar 5, 7 minutos na frente da ambulância. E em 5 minutos já consigo pegar um acesso, já consigo estabilizar um paciente, até via rádio pedir uma orientação para o médico de quanto fazer de medicação, uma analgesia, uma morfina, por exemplo. Né? Então a motolância tem uma grande vantagem nesse sentido. Já consegui dar logo um atendimento inicial para o paciente. Né? Basicamente é isso aí, bem tranquilo. Uma pergunta aqui do Flávio Filho. Chegando na cena, paciente preso nas ferragens, bombeiro e SAMU no local. Quem pode adentrar na cena primeiro? Quem é que manda aí? É o seguinte, Flávio, na verdade não é quem chega primeiro, não é quem vai fazer primeiro, é quem vai fazer o quê? A gente tem ali, dentro do cenário de extração veicular, os 3 sujeitos que estão ativos na cena, né? Você tem um comando ali, que normalmente é um bombeiro, é um chefe do serviço de resgate, você tem ali os técnicos de extração e você tem o APH. A função de cada um vai ser ao mesmo tempo. Basicamente, o comando vai entender todo aquele contexto que está ali. Os técnicos, eles vão garantir segurança, estabilização do veículo, pensar em acesso a essa vítima, em abrir acesso a essa vítima. Aí tem uma reuniãozinha ali que a gente faz rapidinho ali, tá ali todo mundo no cenário, à medida que os outros estão trabalhando, eu posso já, enquanto o técnico está fazendo ali o controle de risco de incêndio, estabilização do veículo e pensar em acesso, eu já estou ali avaliando a vítima à distância. Então, o comando está gerenciando, o bombeiro está estabilizando ali, os técnicos estão estabilizando a cena, estão controlando a cena toda. O que estão acontecendo, não é quem entra e quem não entra, não.
Esse é um grande problema nosso no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, isso é muito forte, em que a gente tem uma cultura de o bombeiro faz a parte de tirar a vítima e entrega para o APH. Na verdade, não. Quem atende a vítima é a gente. Quem atende é o APH, meu amigo. Seja ele público, privado, de rodovia, seja o que for. Quem é responsável pela vítima é a gente. E aí a ideia é que a gente consiga cada dia mais unir essas ideias, unir esses serviços e consiga todo mundo trabalhar junto. Aqui no Rio Grande do Norte é muito difícil isso, porque os bombeiros não têm APH dentro deles, eles são só os resgatistas, e ao mesmo tempo que eles não se comunicam muito bem com a gente não se comunica com eles. Falha nossa e falha deles. E a cultura aqui ainda é essa de, peraí, deixa eu fazer o meu, né? Deixa eu fazer o meu, quando eu terminar o meu, você faz o seu. E às vezes, enquanto APH, é chegar na cena, botar assim o bracinho lá na viatura e ficar esperando, assoviando e dizendo, ei, traz aí, quando tu trouxer, começa a trabalhar. E, na verdade, a vítima não tem esse tempo para esperar alguém terminar para poder começar a trabalhar. Como o Rafael falou, né? Às vezes é um sangramento, amigo, é um torniquete que vai salvar a vida daquele paciente. E aí? Dá tempo o bombeiro ali. A gente costuma dizer assim, não, uma fase ali de controle de cena, de estabilização, de dizer assim, está liberado o acesso para o APH, dependendo do cenário, uma equipe boa ali vai gastar 10 minutos para isso. Alguns vão gastar 2 minutos, seria o tempo ideal ali de literatura. Beleza, 2 minutos. Mas 2 minutos também já é muita coisa. 3 a 5 minutos um paciente morre de sangramento. Então, Flávio, a ideia é que a gente acabe com isso, de fazer separado e diga, chegou na cena, todo mundo vai fazer cada um o seu papel. Porque chegou a hora que chega, a gente chega primeiro, os bombeiros não estão lá ainda, tu vai ter que meio que fazer a função dos caras, estabilizar o veículo, tu vai ter que entrar daqui a pouco logo pela janela, pelo para-brisa, avaliar o paciente, estabilizar a cervical. Só O2, eu preciso de O2 aqui, tem que pegar um acesso. A porta não abre. Bom, vamos esperar o bombeiro, mas aquele primeiro atendimento para eu estabilizar o paciente eu vou ter que fazer dentro do carro todo, né? Às vezes a gente consegue entrar, às vezes tu tem que ficar meio corpo só para dentro do carro, pendurado para fora, mas o importante é que tu consiga atender logo o paciente, né? E, infelizmente essa integração realmente falta, né? Dos dois serviços deslocar junto, né? O negócio é separado, um chega primeiro, depois o outro, é bem complicado. No Sul não é diferente também. Uma vantagem que a gente viu... Eu trabalho em 2 SAMUs, né? Eu trabalho em 2 SAMUs. Um desses SAMUs é dentro da capital, Natal. E o outro, a gente pega a metropolitana. Os outros são grandes colisões. Quando me chega a ficha, aqui a gente usa celular, né? Quando me chega a ficha no celular, no SAMU RN, no SAMU Natal é rádio ainda. Quando me chega a ficha aqui no celular, eu já aviso logo para o rádio operador. Sei, eu quero bombeiro. Eu nem sei como é que está a cena ainda. Às vezes a informação chega para mim só colisão, carro, poste. Eu não quero saber. Eu peço bombeiro com antecedência, porque quando eu chegar lá, eu quero que a negada chegue junto comigo. É isso aí. Perfeito. A vantagem vou passar para tu, Fernando. A vantagem da live que a gente fez do resgate rodoviário é que o pessoal já tem o APH e essa parte de desencarceramento em um só. Aí, do rodoviário tem que ser completo, velho. O cara tem que ser multitarefa no rodoviário. Tem que tirar o chapéu pra gurizada aí do rodoviário. Só fazendo um adendo no que o Duda falou, na pergunta do Flávio. Felizmente, aqui no estado de São Paulo, os bombeiros têm o APH. Na minha cidade, os bombeiros têm avançado. E, assim, a gente meio que já de tradição, já tem aquela rixa. Infelizmente tem. Bombeiro e SAMU, SAMU e bombeiro. A gente não quer ter isso, mas tem. Mas a gente trabalha em conjunto, sim. Respondendo ao Flávio, quem que atende primeiro? O que o Rafa falou, se o SAMU chegar primeiro, a gente vai avaliar a situação e ver se a gente tem condição de dar os primeiros antes do bombeiro entrar. Porque, de repente, se esse carro está instável, tem um risco, tem um poste, tem corrente elétrica, fio, a segurança nossa vem em primeiro lugar. Eu não vou me tornar mais uma vítima na cena. Então, o que a gente tem que fazer? O bombeiro aqui sempre chega depois com a gente, ou chega primeiro. Aqui tem essa variação. O importante é isso, que todo mundo chega. Na discussão, quando o Duda colocou aí, quem manda na situação é o bombeiro. Ele é soberano sobre isso, porque aquele é uma zona quente e é o bombeiro que tem equipamento. Fora do rodoviário. No rodoviário, se a gente chega primeiro, a gente tem praticamente uns equipamentos parecidos com o do bombeiro, que é material de extricação, a gente tem tudo. Mas, por exemplo, numa situação da cidade, cheguei primeiro, o bombeiro chegou, a gente chegou, o que vai ser discutido? A gente vai analisar a cena, vai fazer a avaliação dessa cena, de como é que ela está, e existe um negócio que é a reunião tripartite, ou reunião tripartida, que é aquilo, depois que a gente analisou 360,
fez uns riscos, identificou a vítima, e nessa reunião o que é discutido? Tem uma sigla que chama, só para chamar, que é CEP, que é as condições da vítima, o tipo de encarceramento, a posição da vítima e o plano de retirada. Então a gente discute tudo isso. Depois disso, a gente discutiu isso, mas isso é uma coisa rápida, porque como a gente já atende muito, já está meio que no automático. Então, a vítima está assim, tal, está no encarceramento tal, está no banco. Então a gente já tem meio que automático como vai retirar. Isso que o Duda falou. Aí o comandante do bombeiro, ele que vai dar ordem para, se no caso, se chegou a gente com o bombeiro e uma UR, o pessoal do autobomba que tem o material de corte e não chegou avançado deles, ele autoriza alguém do SAMU a entrar para dentro do carro, a pegar um, a pegar dois, ó, o paciente que é tipo pisco 2, vai precisar pegar um acesso, vai precisar cair para dentro, ele autoriza. Aí, geralmente, gente tem material particular, quem gosta de investir tem sua capa de ferragem, tem seu capacete, e às vezes o bombeiro até cede o equipamento deles para entrar para dentro, para não correr risco. Só para fazer o adendo aí, o que o Duda tinha colocado. Vamos, acho que deu aqui para dar uma pincelada. Como eu disse, é tema para muita coisa aí, autoextração, retirada, desencarceramento. Então, vamos aqui. A gente vai falar que autoextração assistida seria para vítimas estáveis, vítimas que daqui a pouco eu passo para o Duda, o Rafa, o Fernando, para falar qual os tipos que vai fazer. E até eu perguntar aqui da... Professor Wesley ali, bem... Já quer apertar nós, o homem já quer apertar nós. Se a vítima estiver com encarceramento mecânico, pode ser realizado autoextração? E manda aí. Pode porque, tipo mecânico, ela está só presa dentro do habitáculo. Se você fazer o XABCD e avaliar que ela não tem nenhuma lesão, porque assim, a primeira abordagem que você vai fazer o XABCD, você vai colocar o colar nela, você vai ofertar oxigênio e nisso você está fazendo a avaliação. Se ela tem alguma dor, se tem alguma deformidade, se está com algum desconforto. Se avaliou que ele não tem nenhum, você pode fazer sim a autoextração da vítima. O que define se a vítima é viável de autoextração não é a condição clínica dela. A condição clínica dela, neurológica e física, é viável, o paciente aceita a ideia, entenda a ideia e pode executar, você só orienta ela. Mas vamos embora. Deu uma cortada. Repete aí, Dudu. Deu uma cortada aqui para mim. Estou dizendo que o que define se vai ser autoextração ou não, claro que é uma decisão do APH, mas é a condição clínica do paciente. Se o paciente tem nível de consciência ao ponto de obedecer às ordens, né, de entender o que está acontecendo e conseguir sair, pode ser tipo mecânico, físico 2, não sendo físico 1, o resto está valendo. Porque essa mudança aí agora, antigamente, a gente focava muito na cinemática do trauma para definir o que eu vou fazer. Agora mudou, agora eu vou focar no paciente, no que o paciente está me dizendo, que aí eu vou ter que ter aquele feeling de confiar no que ele está me falando, se realmente é real ou não. Tia, tu tá em condições de sair, tu consegue te movimentar, mexer as pernas, tu bateu a cabeça, como é que tu tá? Então isso vai muito do teu feeling, né, do tempo de estrada que tu tem para tu confiar no paciente ou não, para ver essa questão da autoextração mesmo, se o cara tem condição ou não, né? Isso aí com o tempo o cara pega essas manhas aí, né? Mas é isso aí. Tem um 7 passozinho, né, Duda? Daqui a pouco o Duda entra aí em 7 passozinho aí que a gente tem que fazer essas perguntas justamente como o Rafa falou. Dependendo do tempo de estrada, que a gente vai saber quais perguntas devem ser feitas ao paciente para saber se realmente ele tem condições de sair sozinho do carro. Aí entra aquela questão. O paciente não vai sair sozinho de qualquer forma. Então, a gente vai fazer a orientação dele, fazer essas perguntas e a gente vai orientar a forma que ele vai sair. Você vai pegar no volante, você vai vir para frente, você vai vir para cá. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas não é porque é autoextração. A não ser que você chegue na cena e o paciente já está fora do carro. Aí você vai fazer a avaliação, porque tem muito paciente, às vezes, que chega na cena e ele está fora. E geralmente é o que a gente passa nos cursos. Às vezes esse paciente morre primeiro do que um paciente que estava preso lá nas ferragens e a gente conseguiu tirar. Por quê? Esse paciente não foi feita avaliação, ele pode estar com hemorragia interna, ele pode estar com uma fratura ali que não esteja vendo. Então, ele vai ser liberado, não quer atendimento e às vezes morre primeiro do que o outro que estava lá encarcerado. Então, tem que fazer essa avaliação. Aí tem aquela questão também que está saindo em desuso. O paciente está lá deambulando, vai fazer processamento dele em pé, que agora já está fora de cogitação. Não o paciente faz mais, vai orientar, mesma coisa do autoextração,
vai pedir para o paciente sentar, aí tem aquela questão. No transporte, ele vai ser removido como? De qualquer jeito? Também não. Ele vai ter restrição do movimento da coluna, porque dentro da ambulância, eu até estava vendo o vídeo do professor Wesley e comentando que a gente fala nas aulas. Na ambulância, quem diz ali o ritmo é o condutor. Não tem condutor que não tem noção do que o paciente tem, vai acelerar, vai desacelerar, e o paciente está ali. Então, ele tem que ir com pelo menos uma restrição minimalista ou uma restrição total, dependendo da condição do paciente. Tem outra pergunta aqui do professor. Faz autoextração com oxigênio? Não, Isso. eu ia responder ela agora. A autoextração, quando eu quis dizer oxigênio, é que quando você está fazendo XABCD, você acaba ofertando oxigênio para o paciente, mas se no final da sua avaliação, você avaliou que clinicamente ele não tem nenhuma coisa que vai desabonar ele, você remove o oxigênio. A única coisa que na autoextração que você costuma deixar é o colar. Você pede para o paciente para ele fazer as duas mãos sobre o volante, sair com uma perna, gira devagar sobre o próprio eixo da pelve, para até que ele saia do carro e fique em pé. Você pede para ele dar 2 passos assim que ele desce do carro. Oi, Duda, vai nessa. Se a vítima estiver sentada no chão, pode fazer autoextração. Deixa eu ler logo a outra aqui, porque senão não passa. Se a vítima estiver com dor no pescoço, faz autoextração. Rapaz, é o seguinte, a gente tem que pensar em RMC, não pensa nem em autoextração, a gente pensa em RMC. Você tem que ter um critério de RMC, daí é até uma brincadeira, né, que alguns defendem, né, o professor Wesley, por exemplo, defende que o serviço tem que ter um critério de RMC, outros já defendem que o profissional tem que ter um critério de RMC, e você tem que colocar esse paciente dentro de um critério. Os mais famosos, Nexus e CCR, a gente tem agora a publicação desse ano, agora se não me engano foi março, do Colégio Americano de Cirurgiões e 2+2 parceiros, né, que colocou o Nexus lá dentro. Então eu vou avaliar o nível de consciência do paciente, se ele tem dor, deformidade, se ele é confiável, se ele não é confiável, né, dentro do nível de consciência, se ele tem ali déficit motor, déficit neurológico, sensibilidade, motricidade, e aí decidir por uma restrição do movimento de coluna. Não vai ser o fato dele estar dentro do carro, fora do carro, vai ser a minha decisão baseado num critério. Dor no pescoço é um dos itens que aparece nas ideias ali, nos guidelines todos, que vão falar de RMC. Mas só a dor no pescoço isolada, ela não é para dizer assim, não vai ser feito nenhum tipo de restrição ou vai ser feita uma restrição total. É uma tomada de decisão baseada num conjunto de critérios. Porque a gente tem que pensar que dor no pescoço, a princípio, pode ser uma lesão instável, pode ser uma lesão estável, pode ser só uma dor muscular. E aí, ali do tranco, do solavanco que deu, e aí, o meu exame tem que mais ou menos identificar ali, ó, isso aqui é ou não é, ou não é. E aí, inclusive, a gente já tem boas publicações mostrando que pacientes com algumas lesões estáveis podem fazer autoextração sem problema nenhum, que não vai mudar o estado dele por conta da autoextração. Pelo contrário, vai ser bem benéfico, porque eu ganhei tempo desse paciente. Sim. Paciente que tem uma hemorragia interna que eu nem sabia que tinha, e aí eu decidi por uma autoextração bem feita, a gente vai gastar 2, 3, 5 minutos. Enquanto uma extração controlada, você vai gastar 10, 15, dependendo aí da equipe que tiver, uma equipe boa, tá botando uma equipe boa para fazer isso. Então, a dor no pescoço não é um critério que se diga vai ou não vai. É uma avaliação baseada num conjunto de critérios. O senhor colocou aqui, amigo, só fiz essas perguntas porque são dúvidas comuns que recebo. Pode mandar aí, professor. A gente tá aqui. Rapaz, é uma sacanagem. Falar. Não, eu comecei a aprender autoextração RMC com o Wesley, num curso presencial com ele, João Pessoa. Aí o cara tá aqui, meu amigo. E eu vi um workshop dele com o Dr. Leonardo Clement lá, os vídeos aquele e tal. Tanto que esse negócio da autoextração, ele fala um negócio bem interessante, que ele associa como se o camarada tivesse um torcicolo, porque ele mesmo é a melhor pessoa para indicar como é que ele vai se movimentar aonde menos dói. Então essa autoextração ela é bem interessante, ou deixar o próprio paciente só com o colar e tu vai orientando, porque o cara sabe que se ele mexer assim, dói. Então o cara, opa, eu vou me controlar porque eu sei que é melhor eu vir aqui devagarinho.
E essa questão do próprio mexer o paciente, até a questão do CAD, que era outra coisa que antigamente, a vítima tá consciente, pum, CAD no camarada. Cara, agora acabou esse troço. É comprovado que o CAD, cara, se uma equipe não tá bem treinada, tu leva mais de 5 minutos para botar isso aí. E uma autoextração, que nem o Duda falou, tu orienta bem a pessoa, em menos de 2 minutos o cara sai do carro, né? Então é só benefício esse negócio de autoextração orientada. E a gente ainda tem bons estudos agora que já retiraram essa ideia. Inclusive, é um termo que, assim, autoextração assistida é o termo mais famoso. Mas hoje em dia a gente já fala muito mais em autoextração, porque não é tão assistida assim. Aqueles 7 passos lá, a gente tem bons estudos que mostram esses 7 passos, só que a gente já tem outros bons estudos mais recentes, inclusive dos mesmos autores, mostrando que a melhor opção hoje em dia já é a seguinte: colar cervical, orientação mínima. Amigo, você vai sair do veículo. Quando você sair, se afaste do espaço. Pronto! Essa é a orientação mínima. Foi identificado por estudo de análise biomecânica que essa é a melhor opção. Então, assim, não é nem aquela orientação que a gente tinha toda detalhada, 6, 7 passos para fazer, não. Hoje em dia é um colar cervical e dizer para o cara, amigo, você vai sair sozinho daí. Ei, senhor, coloque seu pé esquerdo para fora. Senhor, agora coloque sua mão direita no volante. Senhor, sua mão esquerda tá... Rapaz, tu vai dar um nó na cabeça do camarada, né? Então, vamos devagarinho, sai aqui e era isso. Ô, Dudu, só aqueles caras ignorantes aqui do Nordeste, eles dizem, tá bom, deixa que eu vou. Deixa que você me levantar daqui. Desse modelo. E aí é o que o Rafael falou mesmo, ele vai fazer autodefesa com a musculatura dele, com o estado... Ele vai fazer autodefesa, está comprovado cientificamente que o paciente faz isso. E assim, esses estudos, eles são feitos com um padrão de colar cervical, que a gente chama que é o colar da Lerda, né? Que é esse aqui. Todos os estudos de análise biomecânica são com esse rapaz aqui, que é muito bom. Eu, inclusive, quero muito que alguém um dia faça um estudo com ex-colar. Eu sou um grande defensor do ex-colar, porque ele... não, é o Lobo não. Esse aqui é um outro colar americano, se eu não me engano. O Wesley eu acho que sabe mais que eu. Isso aí talvez ele diga aí. O ex-colar, ele faz uma limitação de movimento muito maior. Eu queria ver um estudo desse com o ex-colar, para ver se esse nível de movimento ainda não reduz ainda mais. Se ainda não é mais controlado ainda a movimentação, tanto cervical quanto lombar. O colar tradicional, aquele mais simples que a gente usa, ele tem uma limitação de 90% desse movimento e 40% só desse movimento. Aí, quanto menos movimentar, é o que a gente falou. Vai fazer o protocolo Nexus. O pessoal aí que não sabe, o Nexus a gente avalia se existe dor na linha da coluna, se tem lesão por distração, se está intoxicado por álcool ou drogas, se tem deformidade e se tem deformidade. E diminuição do nível de consciência. Então, se ele positivar para um desse, aí indicaria uma restrição no movimento da coluna, se ele positivasse algum. Aí a gente vai fazer essas perguntas, mas como o Duda colocou, na autoextração, vai fazer perguntas simples. Se o cara está compreendendo o que está falando com ele, se ele está dando resposta ok, se ele está sentindo alguma dor que impeça ele sair do veículo e se ele tem algum dano no veículo que impeça a saída dele. Então, se ele responder essas perguntas tudo ok, como o Duda falou, vai dar um mínimo de orientação para o cara sair e quando ele sair, a gente vai colocar ele na maca da ambulância, na maca retrátil. Não tem necessidade de colocar ele na prancha, não tem necessidade de fazer os procedimentos. E ele vai ser colocado como na maca da prancha. A gente vai pranchar na maca da viatura. Vai precisar pranchar ele em pé, vai sentar ele. Como é que a gente vai fazer essa movimentação dele aí para a maca da ambulância? Na autotração? O paciente saiu lá. A gente já fez a avaliação lá, fez as perguntas, ele tem condições de sair do veículo. Não tem nada impedindo, ele está entendendo. Então, ele vai sair do veículo, vai ficar lá. A partir do momento que ele sai, qual o próximo passo que a gente vai fazer? A avaliação e a forma que vai ser colocado dentro da ambulância. Justamente, a partir do momento... Pode ir, Duda, pode ir. Não, pode ir. Sempre que o paciente sair do veículo, logo em seguida ele vai passar por um novo processo de avaliação. Passou esse processo de avaliação, ver se a condição clínica dele mudou, desde a saída de dentro do veículo até agora fora. Não mudou? Continua a mesma coisa? Ou mudou nada que seja tão significativo, tão importante? O que a gente vai fazer? Vai posicionar a maca ali atrás do paciente,
vai pegar um profissional e ele vai para trás do paciente e vai apoiar as costas desse paciente na descida dele. E alguém de frente vai orientar, assim, ó, o senhor vai sentar agora, tá certo? Eu tenho um colega aí atrás lhe dando apoio para que o senhor não caia. Apoiado e não tem uma grande carga axial na hora que ele sentar, para que esse sentado seja lento. À medida que ele sentou, aí orientado a rotacionar, a gente pode dar um auxílio ali nas pernas dele, ele rotacionar e ir para o ângulo da maca de acordo com a medida de RMC que eu vou utilizar a partir dali, não sei, no caso, para o transporte, né? A extração acabou ali, a extração acabou quando o paciente sentou, se apoiou. Agora, o transporte é outra conduta de restrição do movimento comum. O importante é sempre aproximar a maca, né? Às vezes evitar de levar o cara caminhando até a ambulância, porque às vezes está muito longe, né? Então bota a maca do ladinho e já leva o camarada tranquilo. Nesse meio do caminho não tem problema do cara acabar caindo, tropeçar ou passar mal de vez, né? Então a maca tá do lado, já fica na maca, é mais tranquilo, né? É tipo o cara cair na ribanceira com base. Você fala pra ele, sobe até ali na ambulância. Levanta-te antes, camarada. E essa maca, ela pode ser... Essa maca, ela pode ser direto no colchão, não tem problema nenhum. Se for essa conduta de RMC adotada, ela pode ser com a maca vácuo ali, que é um dispositivo fantástico, e você decide depois se vai botar head, se vai botar colar ou não. Independe, a maca vai estar ali atrás com o dispositivo, se você quiser fazer a continuidade da RMC do paciente. Tem um detalhe também, que essa movimentação do paciente, quando ele está indo, como o Rafael falou, não é para ele andar 10 km até a ambulância, e também não deixar ele subir locais. Essa movimentação em locais planos. O paciente não pode estar elevando, porque pode ser que ele tenha com alguma lesão ali e a gente prejudica esse paciente. Então, mínimo de movimento possível, andar pouco em região plana. Professor, botou aqui, os melhores estudos são com necklight. Eu te pergunto aqui, qual o momento que usamos a prancha no paciente? No caso da autoextração, não vai ter necessidade de usar a prancha. É como o Duda falou. Se o paciente saiu e foi colocado diretamente na maca da ambulância, a maca, o colchão da maca é mais benéfico para ele do que ele ir na prancha até o hospital. A prancha vai ser utilizada principalmente nos angulados, nas extrações anguladas, como a gente falou lá, no 0, no 30, no 60, no 90. Para autoextração, a gente nem pensa. Se você quiser pensar, e eu não recomendo, usar ela para o transporte, como uma medida de RMC para o transporte, que a maioria das vezes é a única coisa que o serviço tem, mas o colchão talvez não seja a melhor opção. E deixar o cara nessa prancha rígida, maca rígida, que a gente chama aqui no sul, né? E o deslocamento e as ruas esburacadas e tudo mais, né? Isso até causa mais malefício do que benefício. E o próprio protocolo fala que não é recomendado mais que 30 minutos deixar a criatura em cima dessa prancha rígida, né? Então, a melhor coisa tem sido realmente botar na maca da ambulância mesmo. Só usa para levar até ali e, descarrega, né, o camarada em cima da prancha e da maca e era isso, né? Então, é bem o que o Duda falou, usar mesmo a prancha só para fazer essas retiradas de dentro do veículo aí quando for realmente necessário, né? E os estudos mostram que a prancha rígida, a indicação dela é para quê? Para remoção do paciente do local do acidente para viatura. E é utilizada uma prancha aí que muitos não conhecem, aí eu acho, não sei, a MaxScoop, prancha de Scoop, como alguns falam, é excelente para remoção, que ela entra com uma colher ali, tem vários vídeos aí mostrando que você não faz movimento nenhum, mínimo de movimento só para ela entrar ali um pouquinho. Então, quando chega lá no colchão, você abriu de novo. A vácuo, eu tenho a oportunidade de ter aqui na instituição que eu trabalho, a gente faz a demonstração, os alunos ficam bestas pela qualidade dela, e quando a gente tira, eles ficam rindo, porque a gente tira a vítima e deixa lá tudo todinho. Por quê? É a melhor forma de ser transportado o paciente ali. O pessoal quer fazer transporte numa prancha rígida de 1 hora, 2 horas de transferência, o cara lá todo quebrado. Então, isso aí não é indicado. Tem outra pergunta aqui. No caso onde o paciente está deambulando após extração, é necessário colar cervical e estabilização padrão com maca rígida? Vai depender da sua avaliação, né?
Vou citar só um exemplo que aconteceu essa semana. Uma senhora bateu com uma picape de estrada numa árvore. Chegamos lá, a polícia estava lá, estava deambulando. E ela queixou que ela tinha uma dor na região do peito, que era a marca do cinto. Só que ela falou que estava sentindo uma dorzinha. Nisso ela já tinha andado. Ela estava andando pelo local, só que ela reclamou que estava com uma dorzinha no pescoço. Aí a gente pegou, por exceção, pecar por excesso, a gente protocolou. E realmente, raio-x constou, ela tinha uma fratura de C2. Então, vai tudo depender da situação. O paciente está queixando para você, que você chegou na cena, ele está com dor, você faz anamnese, avaliou, apalpou. O paciente não reclamou, você dá sequência, como o Duda falou, como se fosse sequência da extração. Você vai embarcar aí na viatura, pede para ele sentar, tem o seu colega auxiliando ele sentar atrás, faz o movimento e você vai preservar o máximo possível essa coluna dele. E aí, isso de RMC pode causar até espanto, principalmente quem nunca ouviu falar e caiu de paraquedas aqui. Todo mundo escuta, quem começa a estudar RMC, começa a praticar RMC, principalmente vai começar a ouvir, vai alejar paciente. Foi feito um estudo, eu não me engano agora se foi Canadá, Austrália, estou ficando velho, talvez o Wesley conheça, mostrando o que aconteceu depois da implantação das técnicas de RMC pelos serviços. E não mostrou nada disso de lesão, de deixar o paciente aleijado, como o povo diz, em caso nenhum. E tem um estudo que foi feito, acho que é Alan Coley, não é Coley não, acho que é Brown, Alan Brown. Alan Brown fez um estudo de caso lá na Inglaterra, de uma paciente de 81 anos de idade que colidiu com um outro veículo, ela deu uma cochilada, mudou de faixa e bateu de frente. E aí, nisso, ela, quando foi abordada por um médico lá, estava um médico civil que ia passando no controle manual. Quando o serviço de APH chegou, um médico, um paramédico, decidiram por autoextração. Fizeram a autoextração dessa paciente e a paciente não mudou a condição clínica dela, de dentro do veículo para fora após a autoextração. Só que a paciente tinha dezenas que é exagero, mas ela tinha um número grande de lesões, e essas lesões, depois o transporte foi cerca de 30 minutos, quando chegou no centro de trauma, aí ela começou a complicar, porque ela tinha hemorragia em região pélvica, ela tinha hemorragia na região do pericárdio, ela tinha um trauma de uma fratura de externo causada por... Boa. Prioridade ao que é prioridade. É o vinho. Mas principalmente é a gente conseguir agilizar o paciente, não só para que ele tenha conforto, mas para que a gente possa focar naquilo que é importante, naquilo que vai salvar a vida do paciente. O botar ou não botar um colar, o botar ou não botar um sistema de RMC com prancha, não vai, em teoria, salvar a vida de ninguém. O que vai salvar a vida é o que ele tem de grave e o que a gente vai intervir quando identificar. É o que o Rafael falou, a gente tem que pensar no bem-estar do paciente, da vítima, não é no bem-estar da equipe, de como vai tirar, como vai fazer. Tem que avaliar o paciente e ver a condição clínica desse paciente, se vai afetar ou não, como o Fernando colocou ali. Se vai colocar o colar, se não vai depender da questão do paciente. É porque muitos colegas, às vezes, nos cursos ficam falando, e quando chega no hospital, aí vem lá aquela equipe que não estuda, não se atualiza, não, às vezes nem sabe nem o que é o APH. Por que você não botou colar, tirante de queixo, tirante de testa, 3, 4 tirantes na prancha, tirante da prancha da maca, e por que não botou isso? Aí se você for falar com o cara lá, explicar a restrição no movimento da coluna, o paciente está assim, a indicação clínica do paciente era para fazer isso, aí é a maior briga. Mas, como o Dudu falou, tem artigos comprovando, tem estudos, não é porque o cara chegou lá, não, eu quis fazer assim. Não, ninguém faz. Mesma coisa quando a gente vai fazer as lives técnicas aqui, a gente chega e fala. A gente está falando isso baseado no protocolo HTLS, no protocolo ITLS, no AMLS. Então, tudo é baseado em protocolo. Ninguém chega para fazer um treinamento, uma coisa, tirando a coisa da cabeça. Tudo é baseado em protocolos, em artigos e evidências. A diferença dos profissionais é que alguns estudam os novos protocolos, alguns vêm acompanhando. Hoje eu estava falando com o professor Wesley, ele vem desde 2016 falando de RMC. E se você chegar em alguns locais aí falando de RMC, o povo quer dar em você. O pessoal aí que é da área sabe. Então, assim, não tem dispositivos, como a gente falou aí, maca-vácuo, prancha scoop, o pessoal não sabe nem o que é. Aí só tem uma prancha rígida, só tem um CAD, como o Rafael falou também, o CAD. Quem não sabe usar vai piorar o paciente, vai passar mais tempo para usar. Então, assim, são conceitos
não tão novos, mas que não são difundidos. O pessoal quer aquele negócio ali prontinho, aquela receita de bolo. Chegou ali, protocolo paciente, faz todo o protocolo de restrição do movimento e o cara não fez isso. Tem até um videozinho que eu vi, acho que foi o professor botou e tem outros que colocaram, o cara todo imobilizado lá, a menina na central passando a ocorrência, ele tava só com o dedo quebrado. E o cara todo enfaixado, todo protocolado lá de restrição do movimento. Então, assim, não tem essa necessidade. E saiu o termo imobilização, né? O pessoal falava imobilização na coluna, imobilização que é restrição do movimento, que ninguém consegue fazer imobilização total. O paciente ainda vai mexer ali. E até mudou esse nome também que confunde, às vezes, o pessoal, né? Que não é restrição, é imobilização. Tem essa aqui. Eu acho que o maior problema que a gente tem atualmente são realmente as pessoas que não se atualizam. Aí tu chega por ver e estudar e saber qual é o melhor benefício para o paciente, e aí chega na porta de emergência, dá esse conflito. O quê? Paciente sem estar na prancha, sem colar? Que tipo de acidente foi? Ah, foi uma colisão e tal. O quê? Ele saiu caminhando dentro do carro, vocês não imobilizaram ele. Então tem todo esse questionamento para pessoas que não estudam, né? E tem muitos colegas, né? Não só aqui na cidade onde eu trabalho, mas vizinhos, que a gente às vezes troca ideia aí, que o pessoal vai pelo cômodo. Ah, eu não vou ficar perdendo tempo. Bota o colar, a prancha, eu vou levar, e era isso. As pessoas não querem fazer aquele foco humanizado no paciente, pensar no bem-estar dele, tanto no atendimento quanto na remoção durante o deslocamento, né? Tem uns que adoram o sirene para lá e para cá e, eu quero chegar logo e tal. Então, a postura do profissional na hora que está, tanto que está conduzindo, quanto que na hora da avaliação do paciente, ela é importante. Poxa, cara, tu tem que partir daquele princípio básico. Tu gostaria de ser atendido por ti mesmo? Essa é uma pergunta muito importante que muitos não se fazem, né? Eu gostaria de ser atendido da mesma maneira que eu atendo os outros, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar e mudar algumas posturas na hora de atender o paciente, né? Porque tu nunca sabe o dia que tu pode deixar de ser socorrista para virar vítima, né? E aí como é que vai ser aquela pessoa que vai vir te atender? Ela tá por dentro dos protocolos, ela tá estudando, ela é interessada que nem tu para correr atrás, né? Então tem vários detalhes que nós temos alguns anos para tentar mudar aí agora, né? Vai demorar um pouquinho, né? Tem umas perguntinhas aqui. Oi, tem um aí do Rafa, tem um aí do acho que é Flávio, que eu não vi aqui pela foto, parece um Flávio daqui do nosso serviço. Flávio Rocão. Tem aqui excelente explicação, mas infelizmente os núcleos de educação dos SAMUs pararam no tempo. Por quê? E outra que é do Flávio também, os NEPs pararam no tempo, ensinam as mesmas técnicas de extração há 10 anos. O que falta para adotar? Daqui a pouquinho mais duas aqui guardadas. Tá, deixa eu responder essa daí. O que falta para os NEPs adotarem? O contexto é o seguinte, né? Eu conheço esse contexto aí que o Flávio está falando. O que falta é que uma das coisas nessa realidade que ele está falando, que eu conheço, a realidade é muito específica. O colega que, digamos assim, que mais toma frente de APH, que é a referência de trauma aqui, ele é contra o Wesley pessoalmente. Ele não gosta pessoalmente do Wesley. Então, tudo que vier de novidade, a culpa foi o Wesley que trouxe, então o cara não gosta, Mas os NEPs em si, eles não evoluíram por quê? Porque eles se baseiam no Ministério da Saúde. Nos livros do Ministério da Saúde, que são 2016, a maioria com protocolos do PHTLS 7ª edição. O 7ª edição, ele vai usar a literatura lá do começo dos anos 2000, 2005, 2008, por aí. Então, eles seguem o que o Ministério da Saúde, teoricamente, manda. É proibido eles mudarem? Não, não é. Só que a galera está engessada em fazer exatamente aquilo que está lá no livro. É um critério. O segundo critério é porque, infelizmente, os gestores dos serviços, principalmente eu falo de SAMU, que no meu caso, infelizmente os gestores são políticos, não são técnicos. Então os gestores não têm nem conhecimento disso e não instrumentam seus instrutores a buscar coisas novas. Outra culpa desses NEPs não evoluírem é nossa enquanto aluno. Porque quando o cara chega numa aula, ele não provoca o instrutor. Estou falando na frente de todo mundo, não. Chamou o professor lá. Professor,
peraí, tem esse artigo aqui que diz outra coisa. E também o contexto de APH no Brasil, não sei se vocês concordam ou não, mas é um contexto muito medíocre. A galera quer simplesmente aprender a fazer coisa divertida, a resgatar o cara de dentro d'água, a fazer um rapel, a fazer uma técnica bonita, botar um paciente em cima de uma caixa d'água e descer. E não que é atendimento pré-hospitalar, que é uma grande diferença de primeiros socorros, de resgate e de atendimento pré-hospitalar. A gente tem um universo completamente diferente. Então, quando a gente conseguir provocar os nossos NEPs e os nossos instrutores que estiverem lá forem provocados a mudar, a conhecer coisa nova, aí possa ser que essa realidade mude. Eu já fui instrutor de NEP também, sei como é que é a realidade e não quero nunca mais isso para a minha vida, porque justamente eu não consigo aplicar aquilo que eu tenho de novo dentro disso, dentro desse ambiente. E uma coisa que eu falo por ser condutor, o seguinte, na portaria 2048 diz o quê? Que o condutor vai auxiliar nas imobilizações e nas massagens cardiorrespiratórias. E você põe a mão? E quando, você põe a mão? E quando a gente chega, eu senti a necessidade, quando eu comecei a trabalhar no SAMU, que não era só isso. Então, eu chegava com um paciente, principalmente paciente clínico, porque o paciente de trauma é muito fácil. Você chegar ali, o cara está com uma fratura, você vai imobilizar, você vai fazer um alinhamento. O cara está com sangramento, você vai fazer a contenção de hemorragia. Mas o cara está ali. Mandar até um abraço aí para o meu médico que trabalhava comigo, Dr. Caio. Grande fera, sou fã dele. Aí o cara chegava em um monte de atendimento clínico. E eu ficava sem saber o que é que o paciente tinha. Então eu ficava naquilo. Até teve vários pontos no IBRAP que a gente assistia nas mentorias aulas e abordava a necessidade de conhecimento do estudo da parte clínica. Você chegava ali, o paciente estava com pneumotórax hipertensivo. Aí o cara, não, eu sou condutor, eu vou auxiliar na imobilização e nas compressões cardíacas. Então o cara que se vira lá. Mas por que ele está com pneumotórax hipertensivo? Ele está com tamponamento cardíaco. Por quê? Porque eu faço esse curativo de 3 pontas. Por que o paciente está com desvio de urgência jugular? Por que o paciente está com suspeita de AVC? Por que eu não posso fazer a pressão subir? Por que a pressão dele está embaixo? O que é a pressão permissiva? Então, tudo isso é para todo mundo da equipe fazer, todo mundo da equipe aprender. Não é porque o cara é médico que ele vai saber só a parte dele de médico. O enfermeiro só a parte de enfermeiro, o técnico só técnico, condutor só condutor. Porque eu posso auxiliar o médico, eu posso deixar de falar alguma coisa que eu não sei, até como o doutor Antônio Nimaro falou da outra live, se eu sei o que é que o médico está fazendo, eu posso deixar de dar pitaco errado e estar falando besteira, pensando besteira. O médico fez aquilo ali, mas por quê? Eu sei o porquê que ele fez. Era a conduta que o paciente precisava e é o que tinha disponível no momento. Aquela questão de princípios e preferências. Às vezes o princípio é fazer uma coisa, mas a gente não tem um material específico para fazer aquilo. A gente vai fazer o quê? O que é comum a pessoa da enfermagem fazer? No improviso, mas no improviso com consciência do que está fazendo. Não é improviso de qualquer jeito para chegar lá, não. Eu tentei. Não, você não tentou. Você disse, ó, eu vou aqui do princípio, como o Duda falou. Às vezes você quer mostrar uma coisa que está atualizada, com estudos, e às vezes você é impedido por quê? Aquele pessoal que está colocando a regra lá é antigo, não é da área técnica, não conhece o dia a dia. Às vezes bota um cara lá para ser coordenador do SAMU, o cara nunca entrou dentro da ambulância, o cara nunca viu sangue na vida, o cara nunca fez nada. Então, é a mesma questão de compra de material, compra de viatura. Quem tem que fazer é uma pessoa técnica, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aí coloca aí, por exemplo, Duda, Fernando, no NEP para ser coordenador. Ó, a gente vai tirar aqui, o paciente só vai ser retirado da prancha do local para a maca da ambulância. Depois tira a prancha. Ah, não pode, você vai matar o paciente. Aí como é que o cara vai trabalhar desse jeito? O cara é impedido de fazer. Não mata a pessoa que faz essa pergunta. Oi? Não mata a pessoa que faz essa pergunta. Vai estudar, criatura. Tá aqui para aprender. Abra sua mente. Isso aí. Tem outra aqui. Importante, além de instruir as equipes de APH, é também orientar a porta de entrada sobre o protocolo. Tem outra aqui. O protocolo RMC novo já está em uso na região de vocês? Vocês aí, eu tô tá, na minha região está em uso, mas não está 100%, porque um dos médicos que defende bastante o RMC é o Dr. Lucas Sertain, que é de Bragança Paulista aqui. Então, em Bragança, eu sei que o pessoal aplica, o pessoal é pioneiro nisso aí. A gente tenta, mas é aquilo que você falou antes, que a pessoa fez na pergunta aí.
tem que preparar quem recebe o paciente sobre essa questão. É o que nós estamos discutindo. Você chega com o paciente sem a prancha, mas por que está sem a prancha? Então, assim, os dois serviços têm que falar a mesma língua. Porque, de repente, você faz uma RMC num paciente, por ventura da vida, ele tem uma lesão. E aí, chega lá no hospital, o médico, não sei, o profissional, que a gente tem profissionais e profissionais, vai falar, se o SAMU ou se o serviço de APH que atendeu tivesse feito a mobilização, não tinha acontecido isso. Ou seja, ele vai transferir tudo na carga. Aquilo ia acontecer de qualquer jeito, com prancha, sem prancha, do mesmo jeito. Mas aí joga a responsabilidade e vira essa briga. Então, que nem você fala, aí as pessoas perguntam quando você chega no terciário, no hospital, por que veio sem prancha? Aqui já é o contrário. Você chega com o paciente protocolado bonitinho, o médico põe a mão assim, já vai arrancando tudo e larga o paciente lá na maca. E aí vai pro raio-x, aí volta o bichinho de novo. Vamos ter que protocolar de novo porque achou uma lesão. Isso aqui é típico aqui. E aí, Dudano, Rio Grande do Norte? Não, Rio Grande do Norte a gente não tem nenhum serviço, nem público, nem privado de APH utilizando a RMC. Na verdade, aqui a gente só tem basicamente 2 profissionais em todos os serviços. Bote gente aí que faz RMC nos seus pontões. É uma colega nossa, Gisele, que foi aluna do Wesley também, é um ser humano que sabe 50 mil vezes mais do que eu, e eu, somente. E aí, Rafael, Rio Grande do Sul? Lá a gente faz, a grande maioria faz. A gente teve uma capacitação lá, a gente sentou e se reuniu e conversou sobre isso, né? Então nós, principalmente na moto, quando chegamos, cara, de cada 10 acidentes de moto que a gente atende, 9 não precisa imobilizar, não precisa nem nada. Porque o cara caiu arranhando o dedo, bateu a mão. É os motoqueiros Nutella, né, velho? Qualquer coisinha, os caras chamam o SAMU. Ô, meu, uma vez nós chegamos, tinha um camarada no meio da rua, com os braços, as pernas abertas, assim. Eu disse, morreu, né? Tá em óbito, né? Cheguei lá, daí eu vi, não, o cara tava respirando. Eu disse, tudo bem, cara? Como é que é teu nome? É fulano. Tu tá bem? Aham. Tá te doendo aonde? Teu pescoço? Daí o cara começa, cara, é só meu pé direito aqui. Esse cara que tu tá fazendo deitado no meio da rua, nessa rua movimentada aqui, então, cara, isso é só teu pé, cara. Aí que mandaram eu não me mexer aqui e tal. Rapaz do céu, a gente vê cada coisa bizarra nos atendimentos que é incrível o negócio, é incrível. E aí, tu faz o protocolo, aí tu ajuda o cara. Ou, às vezes o cara nem quer atendimento, tu levanta, as pessoas não ficam olhando. Olha ali, ajudaram o cara a levantar, não vão botar ele naquela prancha, não vão botar aquele troço no pescoço e tal. A gente escuta muito comentário. Não só da população, mas de outros que estão observando, que são da área e acham aquele negócio que tu tá fazendo, né? Tu tá fazendo um benefício pro paciente, mas eles acham que tu não estudou, que tu não sabe o protocolo, que tu tá fazendo coisa errada com o paciente. É complicado. É um milagre. Colocou a mão em cima do cara lá, o cara... eu botei a mão, te curei. Levanta-te, anda-te, criatura. Pegando essa dessa aí, Rafa, esses dias a gente foi num QRU, uma ocorrência dessa aí, o cara tinha brigado com a esposa, não caiu da bis, não aconteceu nada com ele. Mas aí ele caiu no chão e era na rua da casa dele. Aí a esposa dele veio correndo. Aí ele falou, eu vou morrer, pega na minha mão, me segura, não deixa eu morrer, não. Valorizou, quis valorizar. Aí aconteceu, não. Aí depois falou, eu quero brigar com a minha mulher, não sei o quê. Eu falei, cara, consegue andar? Tá com alguma coisa? Não, tô sentindo nada, só foi um susto. Então vamos lá, levanta. Vou esperar aí do SAMU de São Paulo Barretos, Dr. Paulo Musato. Um abraço aí pra ele. Paulo Musato. Dá uma pincelada aí pro pessoal. Tem umas perguntas aqui, a questão de RMC também. O que seria RMC? É a diferença da minimalista e da completa pro pessoal aí. Tava perguntando aqui. Beleza. Um termo que eu gosto mais, não tem literatura, é restrição seletiva. A restrição seletiva do movimento da coluna. As técnicas de RMC são daquelas técnicas que antes a gente chamava de imobilização. Qual é o paciente que vai precisar de um colar cervical, que tem indicação de um colar cervical? Qual paciente vai precisar de uma prancha rígida? Qual paciente vai precisar de uma extração por scoop, por uma maca a vácuo, um colchão a vácuo, né? Então, RMC é isso, é eu avaliar clinicamente para decidir qual dispositivo que eu vou utilizar para fazer a restrição. A RMC, a gente vai dividir ela em 3 momentos, que é como eu vou extrair, como eu vou tirar o paciente lá de onde ele está. De dentro do carro, no nosso contexto aqui,
do chão, de cima da cama dele, como eu vou extrair. Eu tenho uma decisão de RMC. Aí eu vou extrair com uma prancha longa, por exemplo, a prancha rígida, como chamam em alguns cantos também, né? E aí, fiz isso, cheguei na minha maca, como eu vou levar esse paciente até o hospital? É a minha segunda decisão de restrição do movimento da coluna. E aí, eu decido, vai ser direto no colchão com colar cervical e headblocks. E eu tenho aí a decisão de como eu vou transferir esse paciente quando chegar no hospital. Como é que eu vou tirar ele da minha maca para o leito do hospital. Aí, essas decisões, elas vão incluir uma restrição completa, ou seja, que eu vou utilizar todos aqueles recursos que eu tenha disponível, o máximo daqueles recursos. Normalmente, a maioria do Brasil vai ser prancha longa, colar cervical, 2 blocos laterais de cabeça e tirantes, alguns chamam tirante-aranha, ou tirante de resgate, ou então aqueles tirantes clínicos, tirantes de fita, né? Esse seria a restrição completa, né? E testeira e queixeira, me lembrava, faz tanto tempo que eu não uso que eu nem me lembrava. Testeira e queixeira, beleza? E a restrição minimalista vai ser qual o mínimo possível que eu preciso, baseado na clínica do paciente, para fazer a restrição dele. Esse mínimo possível pode ser só o colchão da ambulância, colchão da maca da ambulância. Ou pode ser o colchão mais um colar cervical. Pode ser uma maca a vácuo e os 2 headblocks, sem o colar cervical. Se a indicação clínica do paciente tem isso, aí eu vou de um mínimo para ter restrição até o máximo para restrição. No contexto geral, a gente costuma dizer o seguinte, se você usa CCR, se você usa Nexus, não importa. Se o seu paciente positivou muito nesses 2 critérios, em vários itens desses 2 critérios, normalmente ele vai para uma restrição completa. Agora, se seu paciente pontuou pouco, ou o seu paciente tem uma grande instabilidade hemodinâmica, seu paciente tem uma lesão ali que está complicando a vida dele, a gente opta por uma restrição minimalista. Por exemplo, um trauma contuso que o paciente tenha ali um grande sangramento e está evoluindo para um estado de choque. Então, eu vou fazer nesse paciente uma técnica de restrição do movimento coluna? Vou, mas eu vou fazer uma restrição minimalista. Eu vou botar ele no colchão, botar 2 headblocks e vou fazer o transporte dele tomando conta das outras coisas que podem ameaçar a vida dele. Top. Fernando, Rafael, quer complementar alguma coisa aí? Eu quero um pouco desse vinho que ele tomou aí, que o bicho é bom, hein? Eu não vi ele tomar mais, eu acho que até já esquentou, já ele não tomou mais. Tomou que a gente nem viu. Tá lá dentro. Tinha outra aqui, não entra na questão do assunto assim, mas dá para responder, que já está já no finalzinho. Capotamento com vítima de cabeça para baixo. Aí vai ser aquela questão que a gente falou no início, né? Quem quer dar uma revisada aí? A abordagem, estabilização, avaliação nessa questão. Carro capotado para baixo. Você vai partir do giro 360, avaliar o risco, minimizar os riscos e estabilizar o carro. Avaliar por onde eu vou ter o acesso. Você vai fazer a reunião tripartida com a equipe para decidir onde vai ser o melhor ângulo. O que vai demandar o jeito que você vai tirar é a condição clínica do paciente, a posição que ela está dentro do carro. Então, se você avaliar que ela está caída sobre teto, de repente, uma abertura lateral, o próprio porta-mala, e assim, quando o paciente está um carro capotado e ele está caído sobre teto, você abre o porta-mala, abre um carrossel para você entrar lá dentro. Então é a melhor coisa lógico que não é a melhor coisa um carro capotado, mas se você chegou na cena e a vítima está caída sobre teto, quando você abre o porta-mala aqui, abre o jeito mais fácil. O acesso é bem melhor, né? Bem melhor. E aí tem que ver se o cara tá preso pelo cinto, se ele tá inconsciente, se tu vai tirar rápido, então tudo depende, né? Não tem uma receita de bolo, cara. Muitas coisas tu sabe mais ou menos o que tu vai fazer, mas tu pode pegar 10 capotamentos num dia, mas cada um vai ter uma particularidade e tu vai ter que tomar condutas diferentes, né? Um carro vai estar amassado, outro menos amassado. Eu já fiz autoextração num capotamento. Foi um capotamento baixa velocidade, o cara sobrou na curva, na pistazinha molhada aqui na via costeira, em Natal. Ele deu com a roda lateral no canteiro, o carro tombou 1, 2 vezes lento. Ele não foi aquele bum, bum, bum rodado, não. Só que era acho que é Evoque, se eu não me engano. É uma da Ranger Rover, aí da família Ranger Rover. Isso. O cara tinha, meu amigo, bem uns 20 airbags dentro do carro, aparando ele. E assim que aconteceu, eu tava de Mike, tava... que a gente chama canga, aí chamei meu canga e disse, aqui tá ali, o carro capotado, foi atrás da gente.
Aí a gente deu a volta na moto. Quando eu cheguei, eu acabei de ver o cenário. Estava seguro, beleza. Eu me abaixei, olhei, central, manda aí o bombeiro. Mas o paciente já estava tirando o próprio cinto dele. Quando ele tirou o cinto dele, ele deitou no teto. Disse, irmão, tu consegue sair daí? Consigo. Você está sentindo dor em algum canto? Tô não, meu filho. Meu airbag aqui disparou tudo, eu estava de cinto. Não estou sentindo nada. Eu disse, tem certeza que você consegue sair daí? Aí ele disse, tenho sim. Vamos fazer o seguinte, você vai tentando sair devagarzinho. Você sentir dor, sentir qualquer alteração clínica, você me avisa que a gente para e escolhe outro jeito de você sair daí. Beleza? E o paciente saiu. Cada cenário tem um cenário a ser trabalhado. Normalmente, capotamento demanda lesões graves, mas capotamento de alta velocidade. E o carro cumpriu a função dele, né? Que foi proteger o camarada, né? E só teve que trocar a cueca depois também, né? Pouca coisa. É o que a gente fala, nenhuma ocorrência vai ser igual, como o Rafael falou. Pode pegar 10 capotamentos, mas todos 10 vai ser avaliações diferentes, vai ter cinemática diferente, vai ter pacientes com condições clínicas diferentes. Então, quantidade no carro, pode ter 1, pode ter 4, pode ter 7, 8, às vezes faz superlotação em carro, aí tu chega, tem gente para tudo que é lado, espalhado, sem cinto. Eu já peguei uns cenários assim já também com óbito, de gente jovem e tal, troço danado, bem complicado. Aí tu tem que ir em fórum, tem que participar de audiência, que daí tu é testemunha. Aí tu tem que dizer, não, mas quando eu cheguei era esse que falou para mim que dirigiu. Não, mas estão dizendo que é aquele. Não, mas eu cheguei era esse que disse que estava dirigindo. Porque um quer botar a culpa no outro. Então, processo a gente tem que ir no fórum seguido aí, testemunha de ocorrências aí para ver quem é que foi o culpado, final das contas, né? Até semana retrasada eu tive que ir numa audiência de uma ocorrência de 2017, que eu fui atender de um camarada que bateu em ônibus e carro, deu mais de 13 vítimas aí, nada grave, né? Mas, e aí quando eu fui chegar para avaliar ele, ver como é que ele estava, ele tentou me dar um pontapé, ele estava algemado. E aí no tentar dar o pontapé eu consegui me esquivar, só que eu acabei caindo sentado, né, para me esquivar. E a população que estava ao redor, porque juntou muita gente, achou que ele tinha me chutado, eles estavam querendo bater no cara. Então, o policial militar, que aqui a gente chama de brigadiano, aqui no sul, né? Ele rapidamente pegou o cara, botou na viatura e tirou dali, porque senão os caras iam moer o rapaz a pau, né? Porque achou que ele tinha me agredido, né? Então, esse processo está até hoje rolando, então tive que ir lá no fórum dar mais algumas explicações. Inclusive, a minha ficha de atendimento também está anexada no processo. Então, a questão da própria evolução, se o cara não vai aplicar ou aplicar restrição, é importante fazer uma boa evolução com uma letra decente, né? Porque a gente nunca sabe quem é que vai ler isso aí, né? Eu tenho uns colegas lá na minha base que até estou pensando em dar de presente de aniversário um caderninho de caligrafia, porque, ô rapaz do céu, o meu filho de 8 anos aqui, acho que escreve melhor que alguns lá. Ó, o Dudu lá mostrando a dele lá, ó. Eu acho que eu vou mandar um pro Rio Grande do Norte aí também, um caderninho de caligrafia aí. Puxa vida! A gente tem que dar graças a Deus porque a gente usa tablet, então não tem muito esse problema de caligrafia. Nós temos no smartphone lá também, a gente preenche igual. Tem que fazer uma ficha de papel ainda, mas a gente recebe no smartphone do programa da Trui aqui os chamados também. Só que até no tablet o pessoal escreve errado. Pessoal, aqui não tem mais nenhuma pergunta, a gente está chegando aqui quase a 1 hora e... Leonardo, vamos fazer o seguinte, para dar uma enxugada então, a gente falou bastante mais da autoextração do que em si de todas as extrações que tem. Porque aqui que a gente tem, além da autoextração, a gente tem a extração imediata, a extração rápida e a extração controlada. Então, para o pessoal que está vendo, para ter uma ideia, quando que eu uso uma extração rápida? Deixa eu confirmar aqui, a imediata. Responde para mim, Duda, se eu chego na cena, o paciente está em PCR ou está em uma posição de asfixia por posição? Qual retirada eu usaria? Imediata, sem pensar. Grandes hemorragias que você não vai conseguir controlar dentro do cenário do carro. Carro com risco de explosão, de incêndio, tudo isso. Paciente irresponsivo para você, não pensa 2 vezes. Extração imediata nele. Só antes de Dudu completar aí, eu não sei, eu tinha postado um vídeo de uma atualização que a gente fez e de uma retirada rápida. Aí o pessoal lá da página do Top do SAMU repostou, aí começou os críticos da internet, né? Que não tá lá, não tá vendo o que é. Aí era uma retirada rápida de uma vítima inconsciente, que é
como o Duda falou, a retirada imediata, com o mínimo possível. Então a gente utilizou o cobertor, fazendo a mobilização já lateral do colar, tirou ligeiro, botou, só que eu também adiantei o vídeo para caber dentro do tempo. Aí ficou aquele vídeo acelerado. E corre desse jeito, e não sei o que, é justamente o que Duda falou. Não sabem, a retirada imediata é justamente isso. O risco iminente de morte do paciente, risco à vida do paciente. Então tem que pegar e tirar rápido. Aí problemas futuros, lesões, isso aí é o mínimo. A gente tem que priorizar a vida do paciente, só para complementar isso. E a gente tem que parar, tem que perder esse medo, Leonardo, de causar lesão nas pessoas. A gente já tem bons estudos, vamos arredondar tudo aí e dizer, dos pacientes de trauma, de 2 a 5, 6% no máximo é que tem lesão estável. Lesão estável não causa dano neurológico. Vamos botar aí, exagerado, 2%, mas a maioria é de 0,7% a 1%, mostra dano neurológico. É muito pequena a chance de dar errado, entendeu? Pode dar, sem dúvida nenhuma, mas a literatura mostra que é pequena a chance, que a gente se preocupa muito mais com isso do que com a instabilidade do paciente. O Duda respondeu essa, então, paciente PCR, um grau insanguinante grande e tal. E se eu chego na cena, o paciente está, vamos pôr, uma retirada rápida. O que leva a fazer uma retirada rápida do paciente? Eu? Pode ser o Duda, pode ser o Rafa, pode ser o Bonan. Para a gente tornar a dinâmica mais. Vai, Duda. Paciente, para retirada rápida, a gente vai pensar, o paciente tem um desconforto respiratório, o paciente tem um ataque cardíaco, o paciente tem um nível de consciência muito alterado e ele tem uma cinemática ali que a gente pensa, não, esse paciente pode ter uma hemorragia interna ali que eu não consigo prever. O paciente vítima de colisão tem muita hemorragia de região pélvica. Se o paciente apresenta um primeiro sinal de instabilidade ali, a gente pode até pensar em choque classe 1, se quem gosta da tabelinha, quem não gosta, pode pensar em paciente choque classe 1, classe 2. É aquele paciente que ele não está em risco agora, mas é que ele vai evoluir para risco muito rápido. Então, eu preciso retirar ele rápido para identificar o dano dele, identificar quais as condutas que eu tenho que tomar com ele. E quando tu bate o olho no camarada, né, tu já consegue visualizar aqueles sinais, sintomas de uma hipovolemia, o cara tá com sangramento interno, que tu não vai conseguir resolver na cena. A galera acha que a gente consegue, cara, hemorragia interna, meu amigo, é só bloco cirúrgico para resolver. Ali eu vou ter que retirar e, ó, é diesel, o mais rápido possível para levar essa criatura. Eu não tenho como fazer milagre ali. Eu não levo bolsa de sangue na ambulância, eu não tô num país de primeiro mundo, que eu tenho dentro da ambulância bolsinha de sangue para poder utilizar no paciente. Nós não estamos nesse nível ainda. Pegando e sabendo aí que Bragança Paulista tem. É o SAMU pioneiro no país. Então no sul nós estamos atrasados aqui, então. Ó. Muito atrasado. Só o Lucas está aí. Campinas é gigante para o Bragança Paulista. Pelo menos nós tem sangue dentro da rua, tem só o nosso. Nós não temos nem resgate aéreo no Rio Grande do Sul, rapaz. O SAMU não tem nem parceria para atendimento em rodovia de helicóptero aqui para poder socorrer as vítimas. O máximo que a gente tem é um ácido tranexâmico e ringue lactato ali metalizado, sai meta bem amarradinha para poder tentar alguma coisa. E nós é só o ringue que tem para quebrar o galho. Do norte, bota ele aquecido, bota ele fora da ambulância assim no vidro. Eu acabei de comprar meu aquecedor, tá? E aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, vem com neve junto de brinde no soro. Sorvete de soro fisiológico. Imediata, só a rápida colocando, ela tem 10 minutos para ser feita, para ser retirada. E tem os equipamentos aí, que alguns estão usando, o professor Wesley usa lá, o FAST e o POX, né? Muitas ambulâncias não tem, que é justamente o que o Rafael falou. É mais rápido para identificar, é um ultrassom portátil ali, para identificar se está com uma hemorragia, deu positivo, é diesel. E na verdade isso é secundário, é uma ferramenta fantástica, mas é uma ferramenta secundária. Ele vai ajudar para a gente a identificar onde está o sangramento, né? E ter certeza ali que realmente. Mas os primeiros sinais de instabilidade hemodinâmica, a gente pensa, trauma, instabilizou, é choque hipovolêmico hemorrágico, não tem outro pensamento. E aí, amigo, é agilizar o que você tiver de recurso, o resto é carreira. Porque, assim, eu estava até discutindo com o Leonan nos apps esses dias essa questão. Tem alguns médicos aqui no SAMU também que tem um FAST, adquiriu particularmente. Que, assim, o próprio PHTLS preconiza o seguinte, você perde muito tempo, lógico, você vai identificar, ajuda, mas existe outros meios de você identificar uma hemorragia
que você pode fazer e já deslocar para o hospital para correr. Porque às vezes você identificou que tá, vamos pôr aí, você está em uma região, você identificou lá no meio do sertão que o cara está com uma hemorragia. Até você chegar no hospital que tem a capacidade para isso, você perdeu tempo identificando lá, você teve todo o trajeto para chegar no hospital e torcer para esse hospital encaminhar esse cara para o centro cirúrgico o mais rápido possível. Então, assim, baseado no PHTLS, ele preconiza voar, é diesel, como diz o Rafa, é diesel. Você identificou que o paciente tem uma provável hemorragia, você tem que tratar o que você pode ali e voar para o hospital. Outra coisa, só pegando a dentro, a gente falou da imediata, da rápida e a controlada. Você quer falar um pouco da controlada, Duda? Bora. A controlada é o seguinte, eu tenho um paciente estável, sem risco de evolução hemodinâmica, instabilidade hemodinâmica. Eu tenho um paciente totalmente colaborativo ali comigo, que eu consigo manter um processo de avaliação dele durante toda a extração. E aí eu comunico o paciente e vou fazer essa controlada de acordo com o melhor ângulo possível do meu paciente. Essa extração, normalmente, ela vai ser conjunta, a pH mais o resgate. Porque o resgate vai fazer a abertura dos espaços, vai criar o acesso, vai abrir o espaço ali para se trabalhar, e depois, na reunião que se tem, a tripartite, né, como o Fernando falou, aí vai ser tomada a decisão, vamos tirar ele a 0 grau por onde? Vamos tirar pela mara? Não, vamos tirar pelo TET, aí você faz o corte. Esse paciente é aquele paciente que a gente tem tempo para trabalhar com ele. É o paciente que está muito bem, obrigado, mas que ele tem indicação de não sair sozinho. E contraindicação para sair sozinho, que seria a autoextração. Na prática mesmo, mostrando bem a minha realidade, faz muito tempo que eu não faço uma controlada, porque ou pego o paciente ruim, e a gente já vai ali para o imediato ou para uma rápida, ou então a gente já vai para a autoextração, que é, cientificamente, o que menos causa movimento do paciente. A gente costuma usar uma tabelinha que é o seguinte, a imediata eu vou usar em paciente crítico, a rápida eu vou usar em paciente instável e a controlada eu vou usar em paciente estável. A gente se baseia mais ou menos por isso, que é o paciente que a gente fala, bateu o carro, eu tenho que pular a prancha? Não, é a avaliação e a situação vai dizer o que eu devo fazer. Isso aí. Pronto, pessoal, não tem mais nada aqui, eu acho que ficou bem esclarecida essa parte. Vamos futuramente marcar outras para abordar as outras retiradas, que dá para fazer mais lives aí. Eu queria agradecer a vocês a participação, o convite aí, unir 4 estados do nosso Brasil, tá mostrando aí a realidade de cada um com as férias. Mandar um abraço aqui, que eu anotei, é o aniversário hoje de João Miguel, ele é afiliado da JUS, lá do Samu Caruaru. Não sei se ela quer mandar um abraço para ele, feliz aniversário. O João Miguel. Deus abençoe. Abraçar aí pro professor Wesley. Desafio 120. Quem não tem, quem não sabe o que é, tem no meu perfil, tem no perfil do Duda. Vai lá e olha. Vamos fazer o desafio com almofada, com boneco, dentro de casa. Faz que nem o André lá, monta aquela paisagem bonita com a ambulância lá de fundo, vestido com a farda. Passa de qualquer André jeito. André está brincando. A minha ambulância. Um abraço para André também. E o congresso que vai ter internacional está no meu perfil também, está na do professor Wesley de Duda, congresso top para quem ama aí urgência e emergência, 23 e 24 de setembro, lá em Volta Redonda, no centro do professor Wesley. Vai ser top, viu? 2 dias aí, só fera nas palestras. Passar aqui a palavra para Fernando, para as considerações também. Opa, então vamos finalizar já? E ainda se fosse para falar, tinha mais coisa para falar ainda, mas vamos deixar para uma próxima live. Uma coisa que é muito polêmica é a questão do CAD, que todo mundo fala. Eu vi no começo da live alguém colocou alguma coisa sobre CAD aí. Praticamente, mas deixa para as outras, não vou entrar agora. Mas queria agradecer a oportunidade ao Leonan pelo convite, agradecer a oportunidade de conhecer o Rafa, conhecer o Duda aí. Eu espero tomar esse vinho logo. Muito obrigado, cara. Estamos aí na luta, todo dia a dia, assim como nós, amanhã é dia de plantão, estamos aí. Queria agradecer o pessoal. A gente manteve até um nível alto de pessoas online assistindo. Espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para o conhecimento, alguma coisa, se não contribuir, mas alguma coisa dê um start na sua mente para depois você lá. Eu vi bastante gente vai começar a ler sobre o RMC. Queria mandar um abraço para o Ferraz, para o Renato, o Marcelo Daminelli, que eu vi agora. Algumas pessoas não vão lembrar porque subiu muito rápido. Mandar um abraço para o grupo Corpo Voluntário de Socorro Resgate Gravataí. Não conheço, mas um abraço a todos aí. Estou na luta também. Então,
Um abraço para todo mundo aí. E precisar da gente, tamo aí. Valeu, Duda. Valeu, galera. Obrigado primeiro aos dois meninos aí, né? O Fernando e o Rafael. É sempre bom conhecer gente nova, gente boa, gente que se preocupa, que estuda. É fantástico. Eu estou devendo uma visita ao Tisca. O Tisca me chamou um dia, eu vou aí, sem dúvida nenhuma, tá? E dizer para vocês também, sempre à disposição, Leonan, obrigado pelo convite. Precisar, a gente está aí, né? Para quem acompanhou a gente aqui do Rio Grande do Norte, um abraço mais que especial. E quem quiser ver um pouquinho mais sobre a argumentação científica da autoextração, tem um vídeo meu lá no YouTube, lá pelo meu Instagram, que vocês barram lá em alguma hora, que a gente fez só argumentação científica. Inclusive, está faltando um artigo que saiu agora em março, que eu vou refazer esse vídeo e colocar. Esse artigo é só falando de faixa etária de idade, o restante todos já estão lá, né? É um tema também interessante, tá bom? E espero que não precisem de mim para atendimento, mas precisar a gente tá aí. Mas para outros convites, meu irmão, a gente está de pé, viu, meu irmão? Obrigadão, um abraço, boa noite e amanhã plantão para nós também. Dale, Rafa. Então, agradecer mais uma vez, já é minha segunda live já com o Leonan, né? Então, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer também ao Fernando e ao Duda aí, conhecendo-os virtualmente, né? Mas quem sabe o Duda vai vir para o Sul um dia aí falar com o Tisca aí, né? Vou avisar ele amanhã, né? Então, agradecer a galera que nos prestigiou aí. Nós tivemos uma média, não baixou de 35, 40 pessoas que ficaram nos assistindo, né? Agradecer a todos que estiveram aí. Muitos eu conheço que participaram aí, né? E com relação a esse protocolo, se alguém quiser, no link da bio lá do meu Instagram, lá tem lá como pegar, se não, manda um direct que eu tenho o PDF aquele do pessoal de Bragança lá. Se alguém não conseguir baixar na internet por aí, eu tenho. Me chama no direct lá que eu mando. Quer dar mais uma estudadinha e aprofundar. E quem não estuda fica no tempo, né? Então a gente tem que se atualizar porque as coisas vão mudando. Então, gente, estudem. Conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Então, se atualizar sempre. Ô, Duda, quem quiser tomar um vinho, é só ir para o Rio, para Volta Redonda, dia 23, 24, Cat Leão, né? Aí, pronto, tá resolvido. E o Wesley gosta também, aí pronto. É melhor a gente pedir o Wesley para trazer. Pedir o Wesley para pedir os caras para trazer lá de Portugal. Sabe os caras que vão estar palestrando lá de Portugal? Acho que é mais interessante. O cara, quando quiser. O Rafa é do Sul, o Duda é do Norte. São Paulo tá no meio do caminho. Dá para fazer uma ponte aérea aqui, ó. Será bem-vindo. A gente consegue poderia fazer um debate ao vivo, uma mesa redonda assim, com todo mundo na mesa, ia ser interessante pra caramba. Show de bola. Então, obrigado aí. Boa noite a todos. A live vai ficar salva. É só acompanhar. Eu vou colocar no meu Instagram, vou colocar lá no meu canal do YouTube que eu dei, Aprendendo de Primeiros Socorros. E vamos marcar aí para as próximas, que tem assunto de APH para a gente passar o ano todo falando. Isso vamos aí. falar do seu. Valeu. Valeu. Boa noite. A fotinha marca a gente lá, hein? Vamos.